Vários tipos de histórias. E muitas pessoas perguntam como selecionar histórias para as crianças. Essa é uma preocupação extremamente importante, especialmente no que diz respeito aos nossos pequenos, que a gente quer educar com tanto cuidado. Mas, às vezes as pessoas perguntam sobre os tipos de narrativas, se referindo apenas às histórias que estão aqui, nos livros. As fábulas, as lendas, os mitos, os contos populares, enfim, todas essas histórias que são gêneros literários que a gente conhece. Mas existem 3 tipos de histórias que estão ficando ali esquecidas, como se elas não fossem importantes. No vídeo anterior eu falei sobre um desses tipos de história, as histórias inventadas, aquelas que a gente chega e começa a inventar na hora para a criança e vira uma grande diversão e muitas vezes saem coisas muito interessantes. E hoje eu vou falar sobre um outro tipo de história que também é importante, faz parte dessa transmissão geracional e às vezes a gente deixa em segundo plano para priorizar as histórias dos livros. Hoje eu quero falar sobre as histórias da nossa infância, de nós educadores que estamos contando a história. Muitas vezes, durante uma refeição, a gente começa a contar algo do nosso período de infância, de algo que a gente gostava de comer, ou de algo que aconteceu em alguma refeição. Muitas vezes, quando a gente está passeando com as crianças, a gente conta sobre um passeio, umas férias, uma viagem que a gente fazia. E assim a gente vai transmitindo para a criança muito da história da nossa família e um bocado de quem nós somos. E assim a criança consegue construir uma imagem, uma memória sobre nós e sobre a nossa família de origem. Eu sempre me lembro da minha mãe contando histórias da família, do meu avô, aquele avô que gostava de comer todo dia um pedacinho de alho cru. Que avô era esse? É diferente de um outro avô que gostava de pescar, por exemplo. O meu escrevia poesia para cada pessoa que nascia. Nossa, que avô é esse que escreve poesia para cada membro novo que chega? É diferente de um outro avô que pode ser mais aventureiro, ou outro que toca um instrumento, enfim. A criança vai conhecendo várias peculiaridades da sua família de origem. E essas histórias são tão importantes quanto as histórias dos livros. Elas vão construindo a identidade da criança, essa subjetividade, né, e colocando-a dentro de um contexto grupal maior que é a sua família. Então aproveite nessa pandemia para introduzir esses tipos de história, explorar isso também, misturando um pouco de livro, um pouco de história que a gente inventa, um pouco de história sobre a nossa infância. O cuidado que a gente tem que ter com esse tipo de narrativa é prestar bastante atenção para ver se a gente não está contando alguns detalhes e criticando alguém, fazendo algum julgamento, passando alguma coisa mal resolvida que a gente tem com algumas pessoas da família. Tentar contar fatos verdadeiros, fatos que tenham nos tocado e nos marcado, como se fosse uma história de um livro que a gente abre e lê. Contar de forma natural, sem tentar colocar um peso emocional em relação a uma ou outra pessoa com quem a gente tem ainda algumas coisas mal resolvidas. Então esse é um cuidado porque a gente está transmitindo uma imagem sobre a nossa família para a criança. Isso não significa que a gente está escondendo coisas, mas que naquele momento, enquanto ela é pequena, aqueles fatos podem ser contados com muito encantamento e com muito carinho, né, pelas nossas origens. É super gostoso quando a gente começa a contar de outros tempos, né? Quando as pessoas usavam outras formas de se locomover e compravam outras coisas no mercado local. E quando ali naquela cidade não existia uma construção, a gente só tinha árvores e praças. Tudo isso é importante para que a criança se situe dentro de um contexto mais amplo. A gente pode também contar, por exemplo, sobre uma bisavó que a criança nunca conheceu, ou mesmo sobre um tio que ela vê com menos frequência, mas por quem ela já pode ir desenvolvendo um afeto. E olha só, a criança pode ouvir o papai contando um pouquinho, a mamãe contando outro pouquinho, e quando ela visita a vovó, o vovô, o titio, cada um tem mais um elemento para contar e somar essa grande imagem que ela vai fazer das suas origens. Então eu espero que fique essa dica para você explorar essas possibilidades enquanto a gente está pertinho das nossas crianças agora,
nesses períodos de maior isolamento e contenção, tá bom? Essa é a minha dica de hoje e no próximo vídeo eu vou falar sobre um outro tipo de história que também fica esquecido. Então, vamos contar mais histórias?